3 testando. Bom dia, galera do nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade, à matéria de equação do segundo grau. O que nós vimos numa primeira etapa foi como resolver as equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, Nós fizemos exercícios, eles foram corrigidos, Agora a gente vai ver a segunda etapa da equação de segundo grau, para que depois a gente veja completa, tá? Então são 3 etapas, 2 incompletas do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, que nós já vimos. A outra, que é essa que nós vamos ver agora, que é do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. E lembra que a letra C é o termo independente, é aquele número que não tem letra, não tem x, certo? Ele não vem com x, é um número sozinho, lembra? E só para relembrar também, toda equação, quer seja do primeiro, do segundo, de que grau seja, ela tem que ser igual a zero, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai ver qual é a forma dessa equação do tipo ax ao quadrado mais c. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, vai ser assim, ó. Equação do segundo grau. Essa é a minha letra normal, tá bom? Não fiquem preocupados não, se não entenderem, me perguntem, tá? E nós vamos ver agora o segundo tipo de equação incompleta. Segundo tipo incompleta. Ela é do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Só para a gente lembrar que a do tipo AC, do tipo ax ao quadrado mais c, é aquela em que não aparece o x à primeira, lembra? Esse c bem aqui, ó, ele é chamado de termo independente. É aquele termo que ele não depende de nada, ele não depende de nenhuma letra, ele é sozinho. Mais um pouquinho lá para frente, a gente vai saber o porquê de cada coisa. O porquê do ax ao quadrado, o porquê do bx, o porquê do c, tá? Então, o que nos interessa numa equação de segundo grau é o primeiro membro. É esse lado daqui. O igual a zero, ele tem que ter, tá? O que caracteriza uma equação de qualquer grau é que ela seja igual a zero, tá certo? Isso é o básico que a gente tem que aprender. Vamos começar a resolver esse tipo de equação, tá? Então vamos ver como é que a gente consegue encontrar isso, tá? Então vou dar um exemplo para você numérico, um exemplo de número. Então um exemplo vai ser mais ou menos assim. Calcular. Vocês estão enxergando? Calcular o valor das raízes x1 e x2 dada a equação e a equação que eu vou dar para vocês vai ser essa aqui, ó. 4x ao quadrado menos 16 igual a zero, tá? Então eu quero saber quais são as raízes que fazem parte dessa equação. Lembra que as raízes, quando elas encontradas e substituídas, no valor do x, ela vai ser igual a zero. Mas num primeiro momento, o que é importante é a gente saber encontrar os valores, tá certo? Bora ver como é que a gente vai fazer isso? Então olha só, resolvendo
Então nós vamos encontrar o quê? Então presta atenção, eu vou pegar a equação agora, 4x ao quadrado menos 16 igual a 0, tá? Observa que isso aqui é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque o x está elevado ao quadrado, tá? E aqui é o valor do c, porque é um número que não tem letra nenhuma. Ele é chamado de termo independente, ele não precisa de letra nenhuma, ele é sozinho. Então, todas as vezes que vocês se depararem com um tipo de equação dessa forma, a gente vai resolver de uma única maneira, tá? Ah, de Mello, se o Changeman... Não importa. Se o Ultraman vier, se a Liga da Justiça chegar, não importa quem vier. Num primeiro momento, nós vamos resolver dessa maneira. Então, presta atenção. Tá vendo o termo independente 16? Certo? A gente vai lembrar de uma jogada que é feita lá na equação de primeiro grau. Vai sair de um membro e vai passar para o outro. E quando sair de um membro para o outro, eu troco de operação. Cuidado, galera. Tem uma galera aí que diz que troca de sinal. Não é sinal que troca, troca de operação. Então, se eu subtraio, eu vou passar para o outro lado somando. Então vai ficar assim, ó. 4x ao quadrado igual... Se ele está subtraindo no primeiro, vai ser colocado para o segundo somando. Então vai ser 16, certo? E aí ficou 4x ao quadrado igual a 16. Mas eu quero encontrar o valor do x sozinho. Eu não quero encontrar o valor do x com 4 e nem com esse quadrado. Eu quero encontrar com ele sozinho. Então tem um bocado de coisa me enchendo o saco. Primeiro esse 4. Qual é a operação que o 4 está fazendo com x ao quadrado? Ele está multiplicando. Se eu passar ele para o outro lado, ele vem com o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 16 dividido por 4. Ok? 16 dividido por 4 dá 4. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 4. E aí para nesse momento aí a gente tem que pensar muito. Qual é o número que elevado ao quadrado te dá 4? Só existe um número que elevado ao quadrado te dá 4. A gente já sabe que é 2. Mas faz de conta que no dia eu esqueci da prova, mas eu me lembro das definições que foram dadas, certo? E aí eu vou ter que lembrar do inverso da potenciação. O inverso da potenciação é a radiciação, lembra? Então eu vou fazer o seguinte, x é igual, não esquecendo que equação de segundo grau eu tenho que ter dois valores, vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4. Logo, raiz quadrada de 4, todo mundo sabe. X é igual a mais ou menos 2. Esse é o resultado final. Então, a solução para essa equação, ela vai ser menos 2 e mais 2. Ok? Alguma dúvida nisso, gente? Deu para entender? Então, todas as vezes em que for dado para você equações do segundo grau, em que eu tenho o ax ao quadrado e o c, eu vou resolver dessa maneira. Pego o valor do c que está no primeiro membro, jogo ele para o segundo, troca de operação, e aí se tiver algum número próximo do x ao quadrado, ele passa pelo inverso dividindo, e logo em seguida eu faço o inverso da potenciação, que sempre vai ser a radiciação. Galera, todas as vezes em que aparecer tipos de equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais c, elas serão resolvidas num primeiro momento dessa maneira. Não tem como você resolver de outra maneira. Por enquanto ainda não, ok? Vamos para o segundo exemplo? Então a gente vai dar um segundo exemplo aqui.
Segundo exemplo, determinar o valor das raízes x1 e x2 da equação dada. Vamos colocar da equação vamos colocar essa equação aqui, 3x ao quadrado mais 9 igual a 0. A primeira coisa que a gente observa, o que foi a primeira coisa que a gente observa aqui? Que ela é uma equação do tipo ax ao quadrado mais c. Opa! Todas as vezes que eu tiver equação do tipo ax ao quadrado mais c, eu sou obrigado a pegar o valor do c e colocar para o outro membro. Quando eu jogar para o outro membro, eu vou trocar de operação. Se ele era mais, vai passar a ser menos. Se era menos, vai passar a ser mais. Tranquilo para isso? Então a gente vai resolver ela, ó. Resolvendo, a gente vai ter isso aqui. Vamos ver como é que fica? Resolvendo, então ficaria 3x ao quadrado mais 9 igual a 0. Tá certo? 3x ao quadrado. Observa que eu vou pegar agora o valor do c e vou colocar ele lá para o outro lado. Se ele estava adicionando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Menos 9. Tranquilo? E agora? Eu quero saber o valor de x só. Mas olha, tem o 3 me atrapalhando, tem esse quadrado me atrapalhando. Eu tenho que sumir com essa galera. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu sumo é com 3. O 3 ele está multiplicando com x ao quadrado. Se eu jogar ele para o outro lado, ele vai vir dividindo. Então vai ficar x ao quadrado é igual a menos 9 dividido por 3. Certo? E aí eu vou fazer jogo de sinal. E depois eu faço a divisão. Menos do 9 com mais do 3, menos com mais vai dar menos. Então vai ficar x ao quadrado é igual a menos 9 dividido por 3 dá 3. Tá certo? Só que agora eu tenho que tirar esse quadrado em cima do x aí que está me atrapalhando. Aí eu vou fazer o inverso dele. Qual é o inverso dele? É a radiciação. Então o que eu faço? X igual mais ou menos raiz quadrada de menos 3. Opa, que é isso? Será que existe algum número que multiplicado 2 vezes vai me dar menos 3? Complicado isso, hein? Será que existe isso? Por enquanto, no Fundamental 2, não. A gente vai ver isso lá no segunda série, quando você vê números complexos. Por enquanto, a gente não tem valor para isso. Logo, o conjunto solução para essa equação, ela vai ser a letra escandinava vazio, ou então a gente pode dizer que vai ser solução vazio dessa maneira. Tranquilo? Deu para entender, galera? Certinho. A gente vai fazer agora alguns exercícios, tá? Eu vou dar um tempo, vou dar uma pausa no vídeo para que depois eu passe alguns exercícios para vocês, ok? Um abraço, galera, fiquem com Deus, a gente volta já já.